Boa noite a todos. Boa noite, Boa Etienne. noite, Obrigado pela boas-vindas. É com grande satisfação, mais uma vez, que a gente está aqui para trazer um assunto, né, que não é novo. Acho que desde os primórdios, né, desde que a humanidade se conhece como sociedade, né, como um agrupamento de seres humanos, é que a gente não, né? Bom, quem sabe a gente até naquelas encarnações passadas, né? Que temos essa grande preocupação de lidar com a riqueza e com a pobreza. Mas ela era necessária, né? O homem extraiu para fazer as suas obras através dos séculos, né? Coisas até das entranhas da terra, suas minas, né? Descobriu o fogo, aprendeu a fundir os metais e as suas grandes necessidades, né? Por ser um ente inteligente e que busca sempre o progresso, é que a necessidade fez, né? Fez essa humanidade criar riqueza, como justamente para sustentar a sua sociedade nas questões econômicas, nas questões de segurança, em todas as questões que envolvem uma sociedade humana, o homem usou e acabou criando a ciência que tantos benefícios traz. Haja vista, por exemplo, o mundo tecnológico que vivemos hoje, né? De grandes possibilidades como essa que a gente está falando aqui. A gente não pode estar reunidos presencialmente, mas estamos reunidos, né, através do, dessa convivência virtual. Né? O mundo virtual nos possibilitou estarmos juntos. O coração certamente nos aproxima muito, mas o mundo virtual nos ajuda a matar um pouco a saudade, né, da convivência pessoal. Então, essa necessidade do homem de progresso fez ele criar a riqueza, como fez descobrir a ciência também. Bem, a riqueza, contudo, né, nunca esteve repartida igualmente entre os homens. E essa é uma questão que é secular, né, que é milenar. Sempre essa questão de quem tem mais, quem tem menos, por que alguém tem mais, por que alguém tem menos. Ah, mas o fulano conseguiu de maneira ilícita, o outro não, foi trabalhando duro. Essas coisas acontecem, né, e são provas da sociedade humana. Inutilmente buscará se desenvolver a desigualdade das riquezas, se a gente considerar apenas a vida atual. Um dos grandes, né, talvez a principal ferramenta da justiça divina seja a reencarnação, que oportuniza aqueles que ainda precisam desenvolver coisas na sua vida, enquanto espíritos, né, eles possam ter oportunidades. Mas também as oportunidades de resgatar antigas dívidas ou antigas coisas que ficaram por desenvolver. E aí, a espiritualidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz a pergunta e a espiritualidade responde. Por que não são igualmente ricos todos os homens? E aí vem aquela pergunta, né, que no primeiro momento até choca alguns, mas ela é de uma objetividade ímpar. E talvez assim não se consiga resumir tão bem esse assunto. Por que não são igualmente ricos todos os homens? O que vocês acham? Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar, responde a espiritualidade. Então veja, não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos. Quer dizer, inteligentes, nós sabemos que há vários níveis de inteligência entre os homens. Uns são mais, outros são menos, são mais ou menos. Uns são inteligentes para trabalhar com coisas da terra, outros com coisas da indústria, outros com coisas artísticas. Então, essas inteligências são diferentes. Ativos, muitos não são tão ativos, né? Gostam mais daquela atividade que é muito mais cerebral, né? Muito mais da quietude. E outros são mais laboriosos que outros. Há uns que têm aquela energia, né? Os grandes homens da humanidade tinham aquela grande energia de empreender, né? De buscar soluções para a sociedade e para seus interesses também. Então, essas são as diferenças, as inteligências, a sua capacidade de ser ativo e também
a capacidade do trabalho. E faz a ressalva, nem sóbrios e previdentes para conservar. Quer dizer, muitos trabalham, ganham tudo e acham que aquilo nunca vai terminar, né? E acabam caindo, né, nas questões, deixam de ser sóbrios, deixam de cuidar do seu patrimônio, né? Muitas vezes se entregando a prazeres mundanos, né? Ou atividades muito perigosas e que acabam perdendo tudo. Quer dizer, não são previdentes para conservar. A riqueza, se fosse repartida com igualdade, isso que nos diz é a espiritualidade maior. A cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Talvez até hoje, se a gente, né, juntasse todas as riquezas do mundo e dividisse em todos, até fosse um valor, né, razoável, mas não iria satisfazer, né, essa vontade de cada um, as necessidades, nem as ganâncias, né, de cada um. Cada um tem a sua ambição medida, né, conforme traz o seu passado. O equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito. Diversidade dos caracteres e das aptidões. Mais uma vez nos fala aqui, ó. Mesmo que essa riqueza fosse dividida, daqui a pouco, né, essa igualdade ia estar desfeita. Porque uns já gostariam, né? Eu vou vender isso que eu ganhei aqui, porque de repente eu vou fazer uma liquidez, né? E eu não quero estar responsável por um patrimônio. E uns dizem, mas então eu vou comprar do fulano isso. E foi assim que a humanidade desenvolveu, né? Começou vivendo, lembra que a gente viu há um tempo atrás como a sociedade se desenvolveu, né? Na nossos estudos da lei de sociedade, e que isso começou assim, né? Daqui a pouco haviam aqueles que gostavam de ficar mais no campo, né? Mas havia aqueles que saíram, né, despojados, né, empreendedores no comércio mundo afora. E essas diferenças, né, de caracteres, né, de caráteres, né, e de aptidões, vai também ter como consequência essa desigualdade de riquezas. Uns vão ter mais do que outros. É possível e durável, cada um somente com o que viver. Isso é, se fosse possível essa divisão e ela se tornasse possível e durável, cada um somente que tivesse somente o que viver, aniquilaria, né, os grandes trabalhos para o progresso da humanidade e o bem-estar de todos. Porque, eu já tenho isso aqui, eu já posso viver, não vou passar fome, não vou passar frio, estou bem abrigado. Meus filhos têm escola, a minha esposa tem tudo que ela precisa também, então a gente não precisa se esforçar muito, porque essa riqueza ela vai ser possível, né, e durável, nunca vai acabar. Então não haveria, como dizia lá nos tempos de Paulo de Tarso, né, não recalcitres contra os aguilhões, o aguilhão que o impele para frente, né, na busca do desenvolvimento. Se cada um tivesse o necessário, não haveria o aguilhão, olha só, acabei de falar essa palavra, que impele os homens às grandes descobertas dos empreendimentos úteis. Quer dizer, se todo mundo ficasse acomodado, o mundo seria igual ao que era sempre. Lembramos que em algumas épocas da humanidade, nós tivemos um grande poderio de certos grupos que queriam que nada mudasse, que tudo ficasse como estava. E o mundo caiu em épocas de trevas, né? Porque as pessoas não pensavam, as pessoas não agiam, as pessoas não inventavam, as pessoas não faziam nada. Né? E a Terra, então, estagnou por grandes períodos de tempo. Bem, seguindo, nem sempre essas diferenças estão na diversidade das faculdades. Há também aqueles, né, que amealham grandes valores, grandes fortunas, né, através da velhacaria e do roubo. Isso é um engodo do próximo, né? Agora, tristemente, a gente viu durante essa pandemia, né, muitos governantes, né, muitos homens públicos que se deixaram levar pela ambição e roubaram um dos grandes itens valiosos da humanidade, que é da saúde. Se aproveitaram dessa necessidade da pandemia e roubaram muito, né, fazendo negócios escusos, né, atividades escabrosas que deixaram, né, muita gente de cabelo em pé, porque realmente eram atos, né, de ganância, de ambição,
né, na busca do enriquecimento. Não estamos falando de mil, nem de milhares, nem de milhões de reais, né? Estamos falando em bilhões, porque as pessoas vão com essa ganância, né? Então essas riquezas podem se originar da velhacaria e do roubo. É preciso que a humanidade se desenvolva muito moralmente para que isso seja evitado. E um grande símbolo disso, né, é o do personagem do desenho animado Dick Vigarista, né? Nós temos muitos Dicks Vigaristas pelo mundo, e aqui no Brasil bastante também, que tiveram essa coragem, né, de roubar daqueles que precisavam ter a sua saúde cuidada e curada. Então a riqueza herdada, meus irmãos, não fica isenta dessa origem, né? Uma riqueza, mas eu herdei esse patrimônio, né? Mas será que esse patrimônio foi conseguido de maneira honesta, operosa, laboriosa? Será que foi a coisa de muito trabalho? Se foi a coisa de muita atividade? Então tem que se pensar nisso também, né? Se ela foi adquirida, sabe, através da expoliação à injustiça, né? Então ela traz essa mácula, né? Traz essa mancha. E também, né? Não é uma riqueza honesta, mesmo que seja conseguido por outro, alguém que só herdou uma riqueza desonesta. Bem, seguindo no nosso assunto, muita coisa depende da ação de Deus, que distribui entre os homens, a seu grado, os bens da terra que lhe pertencem. Então, muitas vezes nós pensamos, a minha casa, o meu carro, a minha casa de praia, o meu isso, o meu aquilo, a minha empresa, mas daqui a pouco a vida pode dar uma reviravolta e eu não tenho mais a casa da praia, eu não tenho mais a minha empresa, eu não tenho mais o meu emprego, né? E são coisas contra a minha vontade e a pessoa perde muitos dos bens que tinha, né? Então, lá no nosso evangelho diz que nós somos usufrutuários, os administradores, mais ou menos íntegros e inteligentes dos bens que recebemos. Claro que trabalhamos para adquirir, né? E muitas vezes se trabalha bastante, se adquire honestamente, né? Mas acontece alguma coisa na vida e a gente vê tantas histórias de pessoas, vemos países que já foram potências e hoje não tem mais tanta riqueza e outros vão enriquecendo, vemos famílias que eram ricas, tinham grandes empresas e daqui a pouco, quando aquela fortuna vai passando de uma geração para outra, vai se terminando, né? Então, é preciso sempre prestarmos atenção em tudo isso. E lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo também diz, né, que não são propriedades individuais. Deus, às vezes, anula todas as previsões e a riqueza foge de quem se julga o melhor para possuí-las. Daqui a pouco a gente está lá com muitos bens, se achando melhor do que os outros. Daqui a pouco eu acho que eu já posso relaxar no meu trabalho e só descansar, porque eu já estou com a minha fortuna garantida. E daqui a pouco eu posso perder tudo. Ou muitas vezes nos deixamos enganar, as pessoas se deixam enganar, ou colocam parte da fortuna no nome de outra pessoa para pagar menos imposto, enfim. Né? E daqui a pouco aquela pessoa resolve se apropriar definitivamente dos bens, né? Então nós vemos várias histórias assim, mas tudo envolve ganância, egoísmo. Eu vou fazer um ato aqui para tentar enganar, não pagar menos imposto, né? Tudo isso envolve os bens que temos. Então, as riquezas, elas são legítimas, né? Se adquiridas pelo trabalho, o trabalho honesto, né? Quando honestamente conseguidas. Porque não adianta eu dizer, eu consegui com o meu trabalho, e o meu trabalho é algo ilícito, ilegal, né? Aí eu tô indo contra as leis, estou prejudicando alguém, estou roubando alguém. Então, uma propriedade só é legitimamente adquirida
se da sua aquisição não resulta dano para ninguém. E nós vemos também no noticiário, como o Nelson estava comentando, quantas pessoas acabam tendo seus bens apreendidos, contas bancárias bloqueadas, a polícia chega lá, leva veículo, leva computador, leva um monte de coisa para averiguar depois tudo que se adquiriu de maneira ilícita, né? Prejudicando outras pessoas, prejudicando os cofres públicos, né? Ou prejudicando determinada empresa que a pessoa trabalhava. Então, é preciso, né, adquirirmos honestamente para que seja realmente, para podermos dizer que realmente determinado bem é nosso. E o indivíduo, né, o indivíduo deve a si próprio a riqueza que possua. Dever a si próprio a riqueza que possua ao morrer tem alguma vantagem desse fato? Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Muitas vezes, nós temos que lembrar também que, por mais que tenhamos bens, não vamos levá-los para o mundo espiritual quando desencarnarmos. E às vezes vemos famílias brigando por causa de heranças. E independente se são muitas propriedades, ou às vezes só tem um saldo bancário, ou só tem um imóvel, e se começa a ver os irmãos, a família brigando por causa, mesmo que seja pouco, né? Às vezes estão lá brigando por pouco, ou estão brigando, mas eu paguei isso, eu cuidei do pai, eu cuidei da mãe, eu não sei o que, eu gastei com isso, eu tenho mais, alguém achando que tem mais direito, né? E nós não levamos nada daqui. E é preciso termos também a consciência disso, que não vamos levar para quando desencarnarmos, nos desligarmos das coisas terrenas. Que nós vemos nas obras de André Luiz, quantos relatos de espíritos que desencarnaram e ficaram ainda em função de ver a família brigando, querendo dividir os bens, ou estão lá já no mundo espiritual sendo tratados, mas estão sabendo que a família está brigada por causa de divisões de dinheiro, de dividir herança, né? Um passar a perna no outro, um enganar o outro, um achar que merece um pouco mais da herança do que o outro irmão, tantas situações assim, e o espírito muitas vezes fica lá vendo tudo isso, sofrendo junto. Então é preciso nos desapegarmos, né, para levarmos para o mundo espiritual virtudes, esquecendo os bens materiais. A riqueza é um poderoso instrumento do progresso, como nós já comentamos, né? E nós vemos hoje, são grandes empresas que estão estudando e tentando desenvolver a vacina para o coronavírus, né? Não vai ser um cientistazinho sozinho, sem patrocínio de ninguém, que vai conseguir produzir a nível mundial uma vacina. São grandes empresas. Aí depois, quem terá condições de comprar essas vacinas? Serão só os países mais ricos? Ou aquele país mais pobre vai ter acesso à vacina também? Quando a vacina chegar em determinado país, vai ser distribuído para toda a população ou para o grupo de risco? Ou apenas para a população que puder pagar? Né? Tem várias questões que envolvem o dinheiro, mas que nós temos que dar acesso também, né, à saúde, à educação e a tantas outras necessidades para as pessoas, para todas as pessoas, né, inclusive aquelas pessoas com poucos recursos financeiros. E Deus não quer que a riqueza, que o dinheiro, fique
muito tempo parado. A riqueza é para produzir, é para vir o progresso, é para o dinheiro circular. E muitas vezes Deus faz esse dinheiro. Tu tá lá com dinheiro parado, não gasta para nada, tu não ajuda o próximo, tu não colabora com o progresso. Daqui a pouco dá uma reviravolta na vida e esse dinheiro vai circular. É como comentado há pouco, né? Países que eram potências, ricos, hoje não são mais. Famílias que tiveram muito dinheiro, hoje não têm. E outras que eram famílias mais humildes, hoje podem ter um bom poder aquisitivo. O dinheiro, a riqueza, é para circular. E é para fazer o progresso, é para fazer o bem das pessoas. E cada um de nós tem que possuí-la para se exercitar em utilizar, se demonstrar que uso sabe fazer dela. Porque a gente muitas vezes se imagina, se eu fosse rica, se eu pudesse fazer isso, viajar para não sei aonde, comprar aquilo, comprar tal carro, comprar uma casa, comprar... Enfim, a gente fica imaginando às vezes, se fosse mais rico, como seria a nossa vida, né? Mas temos que nos lembrar também, ajudaríamos o próximo. E podemos muitas vezes ajudar, mesmo com o nosso saldo bancário atual, né? Não somos ricos, mas comparando com outras pessoas, nós podemos ajudar. Para alguém que mora na rua, que não tem onde morar, que não tem o que comer, quem tem uma casa, quem tem um emprego, para ele é como se fosse rico, né? Porque ele não tem nada. Então, como é que nós usaremos os recursos que temos? Né? Como é que usaremos a riqueza que temos? Seremos mais egoístas, mais orgulhosos? Seremos avarentos? Ou seremos mais solidários, caridosos, preocupados com o próximo? Temos que pensar em tudo isso. E como nós vimos, é materialmente impossível que todos possuam a riqueza ao mesmo tempo. Se nós dividíssemos, né, as riquezas para todos iguais, não teríamos mais grandes milionários. Mas mesmo se fôssemos todos ricos, quem trabalharia para nós, né, para fazer certos serviços? Então, tem que haver essa desigualdade para ter quem trabalhe para o rico. Agora, claro que não precisaria ser tão desigual, né? Nós temos gente multimilionárias, bilionários, e daqui a pouco tem pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, não têm condições, acesso nenhum a saneamento, né? Então, não precisaria ser tão desigual essa diferença, né? Se todos possuíssem, né, a riqueza, então, como nós dissemos há pouco, ninguém trabalharia, né, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Porque é preciso que haja algumas pessoas, algumas empresas com grandes recursos para produzirem certas coisas que depois vai chegar, todas as pessoas terão acesso, ou boa parte da população terá acesso, né? Cada um a possui por sua vez. Então, nas nossas várias reencarnações, podemos já ter sido ricos, podemos ter sido muito pobres, não sabemos, não lembramos. E poderemos ainda nas próximas ser muito pobres, muito ricos, tudo são experiências. Vamos vivenciar cada uma delas. É claro que a gente sempre pensa assim, muitas vezes gostaria que nessa nós fôssemos mais ricos, né? Mas estudando a doutrina espírita, a gente vê que e começa a entender um pouco melhor, né? Devido às várias encarnações, então, há pessoas muito ricas, há pessoas muito pobres e há toda essa diferença social. Então, alguém que não tem hoje, não tem recursos hoje,
já teve ou terá em outra encarnação. Né? E agora, quem tem, talvez não tenha amanhã. Posso ser muito rico hoje, e amanhã eu posso, na próxima encarnação, eu posso ser alguém muito pobre. Muitas carências, né? Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno.